ser candidato não é uma tarefa individual. Ninguém vai ser candidato na esquerda para aparecer. Nós somos candidatos para expressar uma vontade de maioria. Nós somos candidatos para expressar a vontade dos de baixo. Nós somos candidatos para expressar a vontade dos trabalhadores. Todos vocês, como eu, quando entraram nessa Assembleia hoje pela manhã, passaram por aquela festa que está tendo lá, do PR. Eu até me espantei, eu falei, mas acho que eu me enganei. Eu vou ligar para o Márcio Bento, vou ligar para o Marcelo, talvez seja aqui mesmo, porque aqui está o PR. Eles tomaram conta, balão de gás, vídeo, telão com tiririca, almoço para todo mundo, lanchinho, não sei o quê. E grande parte das pessoas pagas. Essa é a expressão da política que nós não queremos. Essa é a expressão da política que a população está descontente, está saindo fora. Essa é a campanha do Partido Empresa. Essa é a campanha do financiamento privado. E o PR é um partido secundário da composição do governo federal. O PR não é o PT, o PR não é o PMDB, que são os grandes partidos que recebem milhões. O PR pega uma comissãozinha lateral. O PR não é o PSDB. O PR é um partido secundário com esse dinheiro todo. E nós passamos por lá, parece uma aprovação. A gente atravessou aquilo e ninguém foi atraído para falar, puxa, eu podia estar no PR hoje me arrumando. Não, nós estamos aqui porque nós queremos, porque nós estamos nessa luta, porque nós estamos nessa disputa. Toda campanha, por menor que seja, é uma campanha para ganhar. A gente pode não ganhar aquela vitória que eles colocam como vitória, mas ganhar para nós é montar o partido, é dialogar com a população, é reverter as demissões dos companheiros do metrô, é recolocar em pauta o povo na política brasileira. Isso não é demagogia, isso não é populismo, é colocar o povo como ator, o povo como centro da política brasileira. Nós estamos a 110 dias das eleições. Se eu contei direito, é exato 110 dias. Pouco mais de 3 meses. Nós temos em São Paulo uma situação dura, mas ao mesmo tempo nós temos uma janela de oportunidade, como falam os marqueteiros. Porque nós temos o Alckmin lá na frente disparado, há 20 anos no poder, e ele individualmente, ele está a 17, porque ele foi vice do Covas, assumiu quando o Covas morreu, fez o primeiro mandato, ficou 6 anos quando o Covas, depois com o Covas, governou 4 anos, foi secretário do Serra. O PSDB não tem renovação, não tem nomes, mas não é que eles não tenham pessoas. Pessoas eles têm. Eles têm o Robson Marinho, ou Robson Marinho, que é o presidente do Tribunal de Contas, que não explicou até hoje por que recebeu um cheque de 3 milhões de dólares na sua conta na Suíça. O PSDB está entalado até o pescoço, e aí o companheiro Gianazzi pode falar melhor, por 70 CPIs que eles abafaram aqui na Assembleia. O PSDB consegue vender essa ilusão para a população porque eles estão blindados. A realidade, que já foi falada aqui, é a crise da água, é a crise do metrô, que vai além das demissões e da brutalidade, da violência policial que eles fizeram essa semana lá na porta do sindicato. Vai no caos que está o metrô de São Paulo. O metrô que tem 40 anos e que tem 75 quilômetros, quando os metrôs de Seul, do Estado do México, da mesma idade, tem 270 quilômetros de extensão pelas cidades. Mas o problema não é construir quilômetros de metrô, o problema é que não se dá prioridade alguma ao transporte coletivo. O problema é que eles estão quebrando as universidades públicas do Estado. Vem agora com a ideia de que vamos cobrar mensalidade na USP, porque quem estuda lá é rico. Então, se vamos cobrar mensalidade na USP, já vamos cobrar mensalidade na escola pública, vamos no ensino fundamental, vamos cobrar no ensino regular, vamos cobrar na saúde também, porque para manter a saúde precisa de dinheiro. Esse é o caminho sem fim da privatização, e o Estado de São Paulo foi, nos anos 90, o laboratório nacional das políticas de privatização. Eles começaram privatizando a siderurgia com a Cosipa, privatizaram a Banespa, privatizaram o sistema elétrico, e foram avançando e contaram com a parceria do PT na privatização da telefonia. Ou ninguém se lembra que a primeira empresa de telefonia a ser privatizada no Brasil chamava-se Telerco, que é a Telefônica Ribeirão Preto, por um indivíduo chamado Antônio Palocci, muito antes do Fernando Henrique,
Pensar em privatizar a Telebrás, pensar em privatizar a Telesp, pensar em privatizar a Telerge. Então São Paulo foi, pelas mãos do PSDB e pelas mãos do PT, o Laboratório Nacional das Privatizações em nosso país, que colocam o Estado agora na iminência de falta d'água, o sistema Cantareira fornecendo para a gente o volume morto de água, e eu não sei o que mais vai ser fornecido depois. O companheiro Marzenig, que conhece o assunto melhor do que eu, diz que a crise vai piorar logo depois das eleições. Então o Alckmin tem que ganhar no primeiro turno para que a crise da água não pegue, não fira de morte, não crie danos na sua candidatura. Essa questão da água tem que ser fundamental na nossa campanha, tem que ser uma questão central. Mas não é para falar da água no geral, que o problema da água também é um problema de privatização. A Sabesp, ela é uma empresa lucrativa, mas ela é uma empresa que 49% do seu capital está na mão de investidores privados na Bolsa de Nova York. O que a Sabesp arrecada como lucro, metade vai para a mão dos especuladores. E metade é investido e mal investido. É preciso acabar, é preciso caminhar para a reestatização plena da Sabesp. Não é um problema de falta d'água. Não é um problema de São Pedro. Não é um problema que não chove. É um problema que chove na mão do especulador, chove na horta de outras pessoas. E a empresa pública, ela não deixa de ser lucrativa. O problema é que o lucro não é apropriado pelo poder público para reinvestir. O lucro é apropriado pelo especulador, pelo investidor privado. Do lado do seu Paulo Scaff, a campanha já foi falada aqui. Paulo Scaff é presidente da Fiesp. Não é só que ela é patronal, é que a Fiesp foi fundamental em 2 tristes episódios da nossa história. Na Fiesp organizou-se um comitê para tramar o golpe de 64. Na Fiesp tramou-se a morte da democracia brasileira em 1964. E na Fiesp, entre 69 e 73, organizou-se a caixinha para montar a Operação Bandeirantes. Vocês sabem o que é a Operação Bandeirantes? A Operação Bandeirantes foi a maior articulação de tortura feita no Brasil sob o comando do nefando delegado Sérgio Paranhos Fleury. A Fiesp precisa passar por um pente fino, por uma comissão da verdade, antes do seu Paulo Scaff, com a sua cara de pau, de voto de pau. Ele tem ao dono, não ele pessoalmente, mas a sua entidade, e tem um PMDB no governo federal. E por fim, tem o aliado do Paulo Maluf em São Paulo, que é o seu Alexandre Padilha, que patina em 3% de intenção de voto. Até o Ivan brincou comigo semana passada, porque nós pontuamos no Datafolha, né? Quando o pobre tem um pouquinho, acha muito legal, né? Um ponto no Datafolha, eu soltei rojão, achei o máximo. E o Padilha teve 3. Como as pesquisas? O desvio padrão é 2 pontos para cima, 2 para baixo, empate técnico. E não funciona por causa da gestão do Haddad aqui em São Paulo, que os professores fizeram uma greve heróica, da qual a companheira Eudete foi uma das dirigentes, fizeram um acampamento e conseguiram uma vitória no governo Haddad. Mas o governo Haddad é um governo tremendamente impopular aqui em São Paulo, assim como a Dilma, por conta da política macroeconômica que faz, de juros altos, de premiar os especuladores, de dar dinheiro para os rentistas. Escrivão conhece muito mais do que eu, de destinar 40% do orçamento da dívida pública, faz com que o Brasil tenha tido uma freada brusca e grande, e o país pode crescer 0% esse ano, ou crescer muito pouco, o que é muito aquém das necessidades dos trabalhadores e do povo brasileiro. Companheiros e companheiras, como já foi falado aqui, nós somos herdeiros das manifestações de junho, nós somos herdeiros das demandas de junho, que, como a Luciana falou, não foram atendidas. Mas houve uma coisa melhor, houve uma coisa positiva. A mobilização de junho se transformou em movimento organizado. Nesse ponto de vista, nós aqui no Brasil damos um passo adiante do que os indignados espanhóis ou do que as mobilizações na Europa. As mobilizações na Europa tinham um caráter espontaneísta e na hora de dar o salto, os espanhóis conseguiram criar o Podemos. Mas na hora de dar o salto, as categorias não se organizaram. E aqui o impulso de junho é o impulso dos metroviários, é o impulso do sem-teto, é o impulso dos professores, dos
garis, dos motoristas de ônibus, e é o impulso das lutas que estão correndo no Brasil todo, dos indígenas, aos funcionários públicos, às universidades federais. Então nós temos uma nova qualidade. Junho está presente, junho não é o passado, junho é a energia que está nos levando na luta social adiante. Nós temos que o centro do nosso programa, o Márcio Bento falou aqui, nós temos todas essas demandas dispersas. Nós temos que resolver o problema da água, resolver o problema da energia elétrica, resolver o problema da educação, resolver o da saúde. Mas tem algo que articula tudo. Se a gente não pega essa articulação central, a gente não politiza e não sabe onde é que está a disputa. A disputa é para mudar o Estado. A gente tem que transformar esse Estado privatizado, rentista, o Estado da classe dominante, num Estado público, reestatizar o que precisa ser reestatizado. As disputas do Brasil no século XX, companheiros, governo Getúlio, governo Juscelino, golpe de 64, fim da ditadura, sempre foram para ver qual é o papel do Estado, que grupo na sociedade o Estado vai favorecer, que bloco social vai ser favorecido, que setor da economia vai ser favorecido. Nós estamos colocando uma pauta nova. O favorecido do Estado tem que ser o povo, o Estado é popular, o Estado é público e tem que ser democrático. Mas para isso eu preciso recuperar o que foi privatizado. O centro da nossa campanha tem que ser esse. Isso se transforma na luta não só pelos serviços públicos, mas também na nossa luta por aprovar legislações que condenem e que penalizem a homofobia, o racismo. Não é mais possível a gente ter aquelas gracinhas do Cacete e Planeta na televisão fazendo piada com negro, com homossexual, com mulher. Isso tem que ser penalizado. Não é possível ter agressão, assassinato, violência contra a mulher, contra negro, contra homossexual. E isso não é uma questão de vontade. Quanto os indígenas, isso tem que ser punido na lei. Esse pessoal tem que ir para a cadeia. Não pode mais ter condescendência com isso. Ah, é muito bonitinho contar piada de gay. Não é bonitinho coisa alguma. Você está reforçando o preconceito que se transforma adiante em violência à noite, se transforma em morte, em assassinato. Isso não pode acontecer. Mas a nossa luta, apesar de nós da esquerda muitas vezes exaltamos esse caráter indignado, parece que nós estamos com raiva, parece que a gente está bravo. A gente não está bravo com coisa nenhuma, a gente está revoltado, a gente está indignado. Mas nós não estamos com raiva, nós estamos com alegria, porque a possibilidade da gente dar a virada, a possibilidade da gente afirmar o PSOL, a possibilidade da gente afirmar a frente de esquerda, a possibilidade de nós nos afirmarmos junto com os camaradas do PSTU é muito grande. O descolamento, o descontentamento que tem na base do PT, companheiros, vocês circulam no movimento social, vocês sabem. Nós precisamos atrair essa base social. Nós precisamos fazer uma campanha que seja ao mesmo tempo, como falava um sábio oriental, um sábio russo no início do século passado. A política, ela é eficiente quando você é radical. Mas não adianta você ser radical e você ficar falando sozinho. Não adianta você ser radical e você se isolar. Quanto mais você vai à raiz dos problemas, você toca nas questões essenciais das pessoas. E ao tocar nas questões essenciais, você atinge muita gente. E ele falava, nós temos que ser, isso que ele falava era o Lênin, só é amplo quem é radical. Você não é amplo diluindo o seu programa, você é amplo indo à raiz dos problemas, na resolução das questões, na resolvendo o problema do Estado, na resolvendo o problema da democracia. Nós temos que ganhar votos nos 30% dos descontentes. Os indignados, junho está expresso nesses 30%. É a gente que está descontente com o status quo, é a gente que está descontente com essa democracia estilo PR, essa democracia que você compra o voto, que você compra apoio e que leva quem financia mais o partido. Companheiros, nós vamos fazer uma campanha militante. Nós não temos dinheiro, mas a gente tem aquilo que os economistas chamam de capital humano. Não quero dizer aqui que nós estamos economicizando as pessoas, não é isso. Mas nós temos uma garra, nós temos uma vontade de ir adiante, nós temos uma gana de espalhar a força da esquerda, de entrar a fundo na sociedade, de transformar o país, que só uma campanha militante como essa que nós vamos fazer pode ser feita.
mais de 100 candidatos a deputado federal, mais de 100 a deputado estadual. Nós não temos, nunca tivemos isso aqui em São Paulo. Eu me lembro das campanhas do governador, do Plínio, que eu fui da coordenação, do Paulo Bustos, nós tínhamos dificuldade para compor a chapa. Agora a gente tem quase que overbooking, aquilo que tem nos aeroportos, overbooking na nossa chapa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos adiante, companheiros. Essa batalha vale a pena. Esses 110 dias vão ser 110 volts na cabeça de cada um de nós. Nós vamos eletrificar esse país com a vontade de mudar, com a vontade de transformar, especialmente detonar essa campanha tucana, denunciar essa campanha Maluf-petista que está na campanha do Padilha e mostrar quem é o escárnio do Estado de São Paulo. Nós precisamos construir o nosso programa. Temos até o dia 5 para fazer isso, para dar essa virada, fazer essa grande campanha, colocar o PSOL, firmar o PSOL, e a vitória é essa: firmar o partido, nos colocarmos no debate e mostrar que as coisas são como são. Direita é direita, esquerda é esquerda. Quem está com o povo não está contra o povo e vice-versa. Pão, pão, queijo, queijo. Essa vai ser a campanha de deixar as coisas nítidas e claras. Obrigado, camarada.